nasceu e cresceu no interior paulista. Foi aqui em Sorocaba, cerca de 100 quilômetros de São Paulo, que começou a fazer suas escolhas. Mas foi aqui, no Atlético Sorocaba, que ele deu os primeiros passos que definiriam os rumos de sua vida. Passos? Não seriam chutes? E hoje nós viemos para Sorocaba para contar um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais da vida de um cara que se tornou um destaque no Campeonato Paulista desse ano, Bruno Silva. Minha história assim no futebol, como a maioria dos jogadores, começou muito difícil, né? Tinha pessoal da rua, via que eu tinha uma qualidade assim diferente dos outros meninos, mas minha mãe não tinha condições ainda de pagar, porque era pago uma escolinha de futebol. E aí meu avô também não tinha condições, que era o meu avô que acompanhava mais eu, que meu pai já era separado da minha mãe. Mas aí até com um certo choro assim pra minha mãe, aí eu chorei muito um dia lá, falei, mãe, põe eu na escolinha, põe eu na escolinha. Aí ela, filho, mas eu não tenho condições. Aí juntou minha avó, meu avô, minha mãe, falou, não, vamos pôr ele na escolinha. Aí conseguiram dinheiro para pôr eu na escolinha do Atlético Sorocaba, né? Isso com quantos anos, Bruno? Com 10 anos. 10 anos, bem novo mesmo. Tinha alguém que jogava na família, algum atleta, ou é uma coisa que desde menino mesmo te atraiu inexplicavelmente? Meu pai jogou futebol, né? Meu pai, eu nunca vi ele jogando, mas o pessoal do bairro da minha mãe lá sempre falava que meu pai era craque de bola, né? Mas eu nunca tive assim o prazer de ver ele jogando. Mas ele que me inspirou assim. Era uma menina que jogava com a gente na rua e ela que via assim, falava, pô, você tem que ir para uma escolinha de futebol, você joga muito e tal. Eu falava, mas Kelly é o nome dela, né? Mas Kelly, como que eu vou? Não tenho condições, minha família não tem, já pedi para minha mãe. Ela falou, não, mas tem que dar um jeito, você tem que ir para uma escolinha. Ela jogava no Atlético Sorocaba, time feminino, né? E até que então minha família conseguiu esse dinheiro para começar a pagar por mês. Foi uma união mesmo, a família se uniu em prol dos seus sonhos. Sim, foi uma união. E aí eu comecei pagando, e aí passou uns meses, o cara viu que eu era bom de bola, aí falou, eu fui disputar um campeonato com eles, aí ele falou assim, a partir de hoje você não vai pagar mais, eu vou começar a dar uma ajudinha de custo pra você. Nossa, aí eu cheguei em casa já tudo feliz, chorando, mãe, não vai precisar pagar mais, tal. Agora eles vão pagar, acho que na época era 30, 50 reais, não lembro. Eles vão começar a pagar. Aí minha mãe também se emocionou muito. Olha que bênção, filho, tal. Daí eu fiquei no Atlético até os 12 anos, assim. Já saí cedo também, né? Fui pro Vitória da Bahia. Aí minha mãe ficou preocupada, né? Nossa, filho... Com 12 anos, saí assim, sozinho? Sozinho. Você ficou quanto tempo no Vitória? Eu fiquei no Vitória 5 meses, né? Um período de muito aprendizado, mas que também seria lembrado como um dos momentos mais difíceis de sua vida. Aqui no Vitória eu tava lá, aí uma assistente social que tinha no clube me chamou assim e falou, vai ter uma notícia para te dar, Bruno. Falei, o que foi? Ela falou, sua família ligou aqui e falou que seu pai faleceu. Foi um momento muito difícil assim, na minha vida, né? Mesmo fragilizado, mantinha firme o seu propósito. Mas estava perseverando, né? Desde aquela época já tinha um sonho assim na cabeça, de que era aquilo que eu queria, né? E essa garra traria boas notícias. O mesmo rapaz que me levou para lá falou assim, Bruno, eu tenho uma notícia muito boa para te dar, né? Eu consegui um teste para você no São Paulo, que é mais perto da sua casa, mais perto da sua família e tal. Daí eu falei, nossa, eu quero. Aí peguei e vim Daí liguei para minha mãe e falei, mãe, tô indo para São Paulo. Ela ficou toda feliz, né, que é mais perto e tal. Ela falou assim, tá bom, filho, então vem. Aí eu vim para São Paulo, tinha 12 anos ainda. E aí eu passei no teste que eu fiz, fiquei uma semana lá, o cara já gostou de mim, falou, não, pode trazer sua mala, já vai ficar aqui já. E aí foi onde eu fiz minha base inteira, né?
Aquele seria o início de 8 longos anos que transformariam aquele garoto inexperiente em uma grande referência do futebol paulista. Ali eu aprendi assim a perseverar bastante, né? Porque time grande a gente sabe que é muitos meninos que entra e sai. E eu via assim, sempre, tipo, chegava a 200 moleque, aí ficava 1, 2, e eu sempre permanecendo, indo e tal. Aí chegava daqui a pouco mais 200, 300, toda semana chegava muitos moleque, eu fui indo. Aí eu falava, não, isso aqui é o meu caminho mesmo, é aqui que eu vou seguir. E fui indo, ali aprendi muito a perseverança, a trabalhar sério, trabalhar firme. Você acha que depois desse período no São Paulo, na verdade, esse teu crescimento lá foi uma das coisas fundamentais para você encarar a novidade de sair do Brasil? Deve ter sido um grande desafio para você. Não, com certeza. Ali foi onde eu me profissionalizei também, onde eu fui campeão brasileiro com São Paulo em 2008, né? O meu maior título assim foi esse daí, em 2008. E até mesmo antes de eu ir para o Azerbaijão, eu tinha ido para os Estados Unidos, já tinha feito viagens com São Paulo, para a Arábia Saudita, para a China. Então ali foi onde eu aprendi tudo assim. Foi uma escola. Foi uma escola. O São Paulo é tricampeão brasileiro, é pela 6ª vez campeão brasileiro de futebol. Você saiu de São Paulo, aí do São Paulo foi quando você foi contratado, fechou o contrato mesmo fora. Isso, 2010. No Gabala. Gabala, isso. Eu tava treinando, gente. Azerbaijão. É. Quase que não sai, parece um trava-língua. Meio difícil no começo assim, mas depois acostuma. Qual foi teu maior desafio lá? Morar. Porque você viajar com a equipe, passar um tempo, é uma coisa. Mas você sair da sua casa, do seu país, para morar num outro lugar, começar uma nova vida num lugar completamente diferente, como foi para você? Foi um desafio muito grande, né? Até então, quando eu fui, minha esposa estava grávida e ela não podia ir comigo assim, imediato, né? Aí eu fiquei lá uns 4 meses sozinho, né? Foi eu e mais 2 jogadores de São Paulo na época, mas assim, totalmente diferente, né? Então foi onde eu convivi sozinho e longe da minha esposa, do meu filho, da minha enteada, que eu crio desde os 4 anos, que é minha filha também. Então foi muito difícil para ir, mas era o sonho que eu tenho. Eram frutos, né? Era frutos, Você estava plantando e colhendo frutos ao mesmo tempo, né? Isso. De lá, você voltou para o Brasil, passou por alguns times e passou por um momento bem difícil também na sua vida. Sim. De lá eu voltei para o Brasil em 2013, onde eu fui para o Atlético de Ibirama, Santa Catarina. Aí do Atlético de Ibirama fui para o Novo Hamburgo. Aí depois do Novo Hamburgo fui para o Marcílio Dias, aí 2014 isso. Aí foi onde eu comecei assim, a ter um momento difícil assim, na minha carreira. Foi o momento que eu fiquei desempregado, acho que uns 10 meses, 11 meses, quase um ano assim, desempregado, né? Foi até 2014 para 2015 isso. Até que em 2015 eu fui pro Audax, né? E nesse período de dificuldade, que você chegou a abrir loja, tentou outros caminhos enquanto não aparecia um novo contrato? Porque como a gente estava no Azerbaijão, a gente trazia muitas coisas de lá pro Brasil, né? Minha esposa, bolsa, roupa, essas coisas. E aí ela chegou até a abrir loja aqui em Sorocaba e tal. Mas aí para ir para Novo Hamburgo, ela foi comigo acompanhar eu. Aí fechou a loja e tal. Mas daí no momento que eu passei assim, dificuldade de desemprego, ela não chegou a reabrir a loja, mas ela teve que pegar as coisas, ir na casa das amigas, fazer tipo um café da tarde assim para reunir, para se virar. E você teve apoio, além da sua família, de muitas pessoas, amigos, pessoas que Deus trazia para sua vida. Sim. Os amigos meus foi fundamental, né? Tem um amigo meu que tem açougue, ele deixava pegar carne lá quando não tinha em casa assim, Bruno, pode pegar, ficar em paz aí, depois você... Foi de dificuldade mesmo. Foi difícil, muito difícil. Acho que qualquer outra pessoa assim, que não conhece a Jesus, acho que desistiria assim no meio do caminho, entrava em depressão, alguma coisa assim, porque você estava num patamar de vida, aí você volta pro Brasil para viver outra realidade, né?
E depois logo o desemprego, com filho pequeno, 2 filhos para criar, não sabia de onde tirar, assim. Graças a Deus minha família sempre me apoiou, sempre me ajudou, mas foi assim um momento bem difícil, assim. Você mencionou aqui o conhecer a Jesus. Você já conhecia Jesus nessa época? Já conhecia, mas eu não era batizado ainda, né? Uhum. Mas eu já conhecia, já ia na igreja, já seguia, assim. Uhum. E tem uma pessoa aqui, Bruno, que eu sei que faz parte desse teu momento difícil. Esteve com você durante esse período difícil. Na verdade, vocês se conheceram na fase difícil, é isso? Sim. Ele tá aqui de olho, tava com vergonha de falar, mas a gente convenceu, né? Depois de serem apresentados por um bispo da IMPD, Samuel se tornou uma peça fundamental para estreitar os laços de Bruno com Deus. Foi muito fundamental, assim, eu conhecer ele, assim, porque eu sempre ia na igreja, mas sempre ia, assim, sozinho. Minha esposa vai às vezes, assim, às vezes não vai. E quando eu estava passando um momento difícil, assim, na minha carreira, tava, assim, para perder minha casa, perdi minha casa, perdi meu carro nesse tempo desempregado. E eu precisava, assim, de uma pessoa para se abrir, para lutar ali junto comigo. Não que a minha esposa não luta comigo, mas uma pessoa, assim, na comunhão mesmo. Alguém que já, digamos assim, que tivesse uma base espiritual Isso. fortalecida para te dar força também, né? Te puxar para Deus cada vez mais. Eliseu, né? E ele foi, assim, um anjo que Deus enviou mesmo. Hoje você é firme, vai à igreja junto com ele, buscam juntos, permaneceram. Na verdade, ele entrou, ele te motivou e vocês agora mantêm uma aliança de oração, de amizade. Sim. Na verdade, até quando a gente se conheceu, eu falei pra ele que, mesmo antes da gente se conhecer, o momento que eu mais me firmei com Deus foi na dificuldade, no desemprego. Foi quando eu estava desempregado, que eu ia na igreja, chegava em casa, era às vezes discussão com a minha esposa, pelo momento difícil que estava passando. E aí foi aí que eu me fortaleci mais, aí que eu ia na igreja mais, buscava mais. E daí depois que eu conheci o Samuel, que me ajudou assim também, né? E essa história de que os amigos, quando um tá fraco, o outro fortalece, um dá força pro outro, um ajuda o outro. Agora vocês jogam juntos também, você dá uma força pro Samuel, como é que é isso? Sim, como ele me ajudou muito, o mínimo que eu tenho que fazer é ajudar muito ele. Ele fala que eu sou empresário dele agora, né? Pelo tempo assim de futebol que eu tenho bastante amizade, bastante contato assim. E falei pra ele, pros pais dele, falei, não, irmão, tamo junto, sou seu empresário sim, vamos seguir junto. É que agora a situação inverteu, né? Porque antes era ele que estava desempregado e eu estava machucado, mas agora ele está empregado e eu estou desempregado. Então, mais um ajudando o outro e tenho certeza que Deus vai abençoar. Né? Eu tenho a impressão, gente, que falta pouco pra gente voltar a Sorocaba para fazer um outro Papo Campeão. Acho que dessa vez com o Samuel, né? Aí a gente vai fazer... Quem sabe a gente não marca pra ver os dois jogando junto. Bruno, me diz uma coisa. Além do Samuel, da força que ele te deu, a gente sabe que você encontrou nas palavras do apóstolo, na programação dos bispos, um apoio muito grande, né? Me fala qual a importância da palavra, do evangelho na sua vida durante... Não, acho que não só esse período, né? Você já conhecia Jesus, você só precisava se alimentar um pouquinho. E foi através desses homens e mulheres de Deus que você conseguiu força. Me fala sobre a importância disso tudo na sua vida. Isso aí é muito importante, né? Igual você disse, faltava assim... eu me aprofundar mais, já ia na igreja, mas faltava algo a mais, né? E a gente, às vezes, estava em casa, aí ligava a televisão, apóstolo pregando, aí você já se alimenta daquela palavra, aí você tem força, tem fé, mais ainda para buscar. Aí você tá meio desanimado, aí vem um amigo, pô, Bruno, e aí, como você tá? Tô assim, tá? Não, vamos para a igreja, ia para a igreja. E na rádio, sempre procurava pôr na rádio da igreja também no carro, para sempre estar se alimentando forte naquele momento, porque não é fácil, né? Agora, Bruno, eu ouvi muita gente dizer, inclusive o bispo Ailton falou, você
tá vendo o Audax? O Audax vai chegar na final do campeonato. E eu nunca torci tanto pelo Audax na minha vida, gente. Torci muito pelo Audax nesse campeonato. E você tá aí, foi um dos grandes destaques, né, nesse campeonato. Sim, toda a honra e toda a glória é de Deus, né? E desde o início do trabalho, o Fernando Diniz, que é um cara muito, assim, muito decidido, né, naquilo que ele quer. E sempre, desde o primeiro dia que a gente se reuniu, ele falou, a gente vai fazer história. Vem aí o Bruno, tenta a jogada pela esquerda, jogou lá no meio da área, tem a oportunidade da conclusão, o time do Audax bateu, o Juninho pegou o Vanderlei. Pro Tietê, cruzamento para a área, sobrou no Mike, limpou pro pé esquerdo, gol! Mike, gol do Audax! Desde o início do trabalho sempre teve o objetivo de buscar o título e muita gente que ouvia falar, falava, pô, esses caras são loucos, como o Audax vai ser campeão, vai chegar. A gente não foi campeão assim no título, mas a gente foi verdadeiros campeões. Explode a Vila Belmiro! O Santos é campeão paulista! Vence na sua casa! O Audax, com uma grande participação, fica com o vice-campeonato! E agora você permanece no Audax. E quais são os planos aqui? Eu sei que você já está numa semana intensa de treino, você não para, vocês não param. Sim. Graças a Deus a gente conseguiu uma brechinha para falar com ele hoje. Atrapalhamos um pouquinho a folga dele, mas conseguimos. E não para agora, tá em treino e... Na verdade agora, porque o presidente nosso tem o Audax e agora tem o Oeste Audax, né? Uhum. O Audax está disputando a Série D, que a gente conquistou no Paulistão. E o presidente comprou o Oeste, aí ficou o Oeste Audax para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. E eu estou no Oeste Audax. Ah, então é correria mesmo, correria. É treino. Pressão, cobranças, uma rotina de treinos intensos que exigem disciplina e dedicação. Mas sempre que consegue, o zagueiro gosta mesmo de dar o ar da graça em outro campo, ao lado de quem o motiva todos os dias. Ele sonhou, acreditou, lutou e não deixou que ninguém tirasse de suas mãos a certeza de que pela fé viveria cada um dos sonhos de Deus para sua vida.